Vamos ler juntos, irmãos? Marcos 8, versículo 36. Assim diz a Escritura, leiamos esta pergunta: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vamos perguntar mais uma vez? De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Meus irmãos, há características que têm marcado profundamente esse tempo. É claro que desde que o mundo é mundo, o ser humano tem mergulhado em descaminhos. Mas impressionante, nos dias de hoje, parece que a depredação está mais acentuada. Há muitas coisas acontecendo. A gente vai denominar algumas. Eu vou citar só algumas coisas que expressam um pouquinho da característica dos nossos dias. O que nós podemos chamar de alguns males desta geração. Há entre tantas culturas desenvolvidas, uma que nós podemos utilizar uma expressão para chamá-la de a cultura do hedonismo. O que seria essa cultura? O hedonismo, irmãos, é uma cultura, é um pensamento, é uma linha que quer dizer que nós somos movidos à busca incessante do prazer como bem supremo. Então, uma pessoa que se denomine um hedonista, seria aquela pessoa que o prazer rege a sua vida. E que tudo tem que ser por esse prazer. Ele é seu bem supremo. Está dando prazer? Então tá bom. É errado, mas está dando prazer? Então sigo no meu ritmo. As pessoas estão vivendo um pouco essa característica, essa ênfase mais hedonista. Meus irmãos, com variados nomes, mas podemos sintetizar pelo menos numa expressão, o ateísmo tem marcado esse tempo. O ateísmo como sendo a negação da existência de Deus. Mas usei o termo amplo, mas vamos especificar também expressões de negação de Deus. Pessoas que não vão fazer uma negação direta da existência, mas farão uma negação de Deus também na sua vida. O panteísmo está marcando a nossa geração. O panteísmo é uma ideia que quer dizer o seguinte: nós cremos de que Deus é onipresente, não cremos nisso? Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus só não estará num lugar se Ele não quiser estar. Mas Ele tem poder para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O panteísmo, ele vai dizer um pouquinho diferente e perigosamente. Porque ele vai dizer assim: nós cremos que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. É só Ele querer. O panteísmo vai dizer assim: Deus está em tudo. Olha, e parece bonito, mas é perigoso. Porque dizer que Deus está em tudo, pode dizer o seguinte: Deus está em mim, e eu creio. Deus está em você, e eu creio. Como nós cantávamos, Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Mas o perigo do panteísmo é dizer o seguinte: Deus está nesse microfone, Deus está nesse pedestal, Deus está nesse púlpito, Deus está nesse copo d'água, e Deus está neste banco, e eu começo a colocar Deus em tudo. Só que há um porém e um perigo, e então os objetos começam a ser alvos de adoração. Entende o perigo? Você pegar uma verdade que Deus está em todos os lugares, Ele tem poder para estar em todos os lugares onde Ele quiser, Ele é onipresente. Deus não tem limite geográfico, assim como não tem limite temporal. Mas o panteísmo nasceu como um perigo. Deus está em tudo, e então começa a se reger toda uma cosmovisão na nossa geração, de que Deus está em tudo, então tudo é divino, e tudo pode ser adorado, objeto de adoração na nossa vida. Não, isso é um erro. Mas tem marcado também o nosso jeito, a nossa geração, o relativismo. Tudo é relativo. O relativismo é uma negação do que é absoluto. Então, tudo aquilo que é absoluto é combatido. Então, o que é admitido são verdades relativas. Verdade absoluta é até uma antipatia. Verdades absolutas seriam afirmações
politicamente incorretas. Era como se dissesse: nossa, como nós somos politicamente incorretos, porque nós vivemos uma campanha de missões nacionais e nós dissemos: só Jesus Cristo salva. Não pode ser só Jesus Cristo salva. Há salvadores, desde que a pessoa abra o coração para uma divindade qualquer. Isso é o relativismo. É um perigo, mas tem marcado esse tempo. O consumismo também. A satisfação no ter. As pessoas querem ter, e quanto mais elas podem ter, parece que isso dá mais sentido às suas vidas. Irmãos, todas essas questões acabam revelando que há uma busca por significado muito grande no coração das pessoas. E nessa busca desenfreada, as coisas se invertem. As coisas se invertem porque nós passamos a valer aquilo que temos e não aquilo que somos. E isso é um grande perigo. As pessoas começam a ser medidas ou até mesmo a se medirem por aquilo que elas têm. E eu não sou aquilo que eu tenho, eu sou aquilo que eu sou. A minha pessoa é o ser e necessariamente o que tenho não vai descrever sobre mim. Há pessoas que são financeiramente paupérrimas, mas a pobreza financeira não descreve as pessoas como elas são. Elas têm vida e qualidade, embora sejam pobres, por exemplo. Há pessoas que têm, como estava conversando hoje no EBD, inúmeros diplomas, mas têm títulos. Mas já repararam que às vezes as pessoas têm títulos, mas não têm educação? E às vezes há pessoas que não têm títulos e que são importantes ter. Não estou dizendo que o título não deve ser buscado. Está ruim com o estudo, pode acreditar, está pior sem ele. Nós sempre incentivamos a educação. Sempre as cadeiras escolares, sempre. Vibramos quando um jovem vai para a universidade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não estou depreciando o estudo formal. Pelo contrário, incentivo. Mas estou dizendo que não é suficiente o estudo formal para trazer educação. Pode dar um diploma, mas pode ser um diplomado mal educado. E um não diplomado com uma educação principesca. Porque necessariamente o ter não será o que dará validade ao ser. A pergunta de Jesus, então, foi muito indireta. De que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma, sua vida? De que adianta ter tanta coisa, mas deixar de ser? Perdeu tudo quando se deixa de ser. É como se Jesus estivesse levantando uma grande questão. Onde você tem colocado os valores da vida? Onde estão para você os valores da vida? E ele vai colocar como que não adiantaria nada ganhar o mundo todo e perder a alma, porque seria um empenho inútil do ser humano. Vamos ver algumas aplicações. A primeira delas: uma pessoa, irmãos, pode sacrificar a honra em nome da utilidade. Ela pode fazer isso. Pode-se desejar coisas materiais e não ser muito escrupuloso para obtê-las. Eu tive. Eu sei que para ter eu precisei fazer um caminho errado, mas o importante é que se justificou o fim que eu alcancei pelos meios tortuosos que eu caminhei. Isso aí é querer a utilidade, mas colocando em risco a sua honra. O mundo está cheio de tentações para a desonestidade, até mesmo se for uma desonestidade produtiva. Há um livro, George MacDonald, ele escreveu um livro, ele colocou no livro dele algo muito interessante, que ele colocou um exemplo. Ele disse que numa loja de tecidos, na hora da medição dos tecidos, tinha o dono dessa loja, que ele sempre usava o seu polegar para vender um metro, mas tirar um pouquinho com o polegar e vender ou entregar menos. Olha, vendia 1 metro, ele puxava com o polegar um pouquinho para poder vender menos. Ele queria ter um lucro para ele, mas diz George MacDonald, esse homem tirava da sua alma para colocar no seu moedeiro. Hoje a gente diria, ele tirava da sua vida para colocar no seu caixa. Não vale assim. Sacrificar a honra em nome da utilidade.
melhor seria perder os lucros dele, mas ter os lucros exatos. É 1 metro? É 1 metro. Porque a verdadeira pergunta que deve ser feita no nosso coração e que deve ser respondida é como aparecerá aos olhos de Deus o balanço da nossa vida. Diante de Deus, o que pesa mais não é a utilidade. Diante de Deus é o critério da honra. Um segundo destaque, irmãos, que faço. Uma pessoa, ela pode sacrificar os princípios pela popularidade. Uma pessoa muito agradável, eu sei, que vai contemporizando as coisas, pode até livrar a sua vida de alguns contratempos. Pode ser que uma pessoa muito dedicada aos seus princípios, pode até ser traduzida, interpretada por alguns como uma pessoa antipática, porque não abre mão dos seus princípios. Mas, irmãos, a verdadeira questão que deve permanecer na nossa vida não é o que os homens estão pensando de mim, mas a verdadeira questão que deve ficar na nossa vida é o que Deus pensa de mim. É o princípio, mais do que a popularidade. O que eu faço da minha vida? É claro que essa história aqui não é de princípio e popularidade, mas eu achei muito bem a saída de um pastor. Ele já estava muito idoso, já esquecido, misturava as coisas, muitos anos, tinha mais de 80 anos, e ele era o pastor titular de igreja, e conta a história, contada por um pastor que o sucedeu, de que no momento que ele estava lá e os irmãos reuniram, disse: pastor, o pessoal está entendendo que talvez está na hora, porque o senhor começa a pregar uma coisa, termina em outra, sabe como é que acontece, está difícil, estava cochilando, aí agora o pastor vai pregar, eu? Aí vai para o púlpito, está complicado, pastor. Mas muito querido, todo mundo amava o pastor, imagina eu com 90 anos, dormindo ali, mas vocês com paciência, acorda, pastor Hildo, oi, o que é? Vai pregar, pastor, eu venho, irmãos, hoje eu vou falar sobre isso aqui, já pensou? E vocês com paciência, mas dizendo assim, pastor, está na hora. E aí um grupo reuniu, perdeu a paciência de explicar, aí disseram para esse pastor assim, pastor, tem um grupo na igreja que não está gostando do senhor. Aí ele disse, chegou no culto da manhã e falou assim, meus irmãos, me contaram que tem um grupo aí que não gosta de mim. Queria dizer que vocês estão perdendo tempo, Deus gosta. É claro que essa questão não é a popularidade, não é isso. Nem estou usando a palavra dele como um modelo ou não de defesa de nada disso. Estou pegando a seguinte expressão dele, Deus gosta. Sabe que existem pessoas que todo mundo gosta, mas será que Deus gosta? Entende? Todo mundo gosta do que eu faço, tudo bem, e Deus, Ele gosta. Eu tenho popularidade, tudo bem, mas Deus gosta. O importante sempre é o princípio do que é popularidade. Bom seria unirmos sempre princípio e popularidade. É muito bom citar um princípio certo e ter popularidade. Mas se colocar na balança, fique com o princípio. Porque o princípio é a primeira avaliação de Deus para a sua vida. Popularidade, se der, a gente terá. Mas princípio, a gente não pode negociar. Porque quem tem que gostar primeiro é Deus. Lembra do pastor lá, Deus gosta. Deus tem que gostar primeiro. Terceiro lugar, irmãos. Uma pessoa pode sacrificar as coisas perduráveis pelas coisas fúteis. Meus irmãos, é sempre fácil ter um êxito barato. Sempre é. De repente um escritor, ele pode sacrificar a sua grande obra pelo êxito barato do momento. Eu escreveria nessa direção, mas para o meu livro vender mais, eu vou escrever um pouquinho dessa bobagemzinha aqui. E ele compromete o valor da obra dele por causa de mercado. Um músico pode produzir frivolidades, enquanto poderia produzir uma obra duradoura. Se ele abrir mão da qualidade da sua obra, de repente, mas vão fazer o ritmo do momento. A gente pode escolher trabalhar na comodidade, assim digo, e virar as costas daquilo que seria útil para uma sociedade, para uma vida, para uma igreja, para a nossa família. Mas, irmãos, a vida
ela tem viver de maneira a revelar os valores verdadeiros e a condenar à medida que passam os anos aquilo que de fato se constitui em futilidade para a vida. A gente pode defender as coisas fúteis em relação das coisas, perdendo as coisas perduráveis. Já viram aquela história de que o barato pode ser caro? De que às vezes quem compra barato compra 2 vezes? Eu acho interessante as histórias que meu avô contava, porque ele tinha uma lógica, ele tinha uma inteligência diferenciada. Meu avô não tinha educação formal, mas ele tinha um conhecimento geral impressionante. E uma curiosidade também, vou te dizer que tinha coisa do meu avô que era mera curiosidade. Era só para a gente rir. Porque meu avô, ele se fosse Deus, a gente ia ser um bicho muito estranho. Porque na cabeça dele, o nariz tinha que ser na ponta do dedo. Porque se chegava e queria cheirar a comida, colocava o dedo, não estaria comida até... Então meu avô tinha umas coisas dessas. O nariz tinha que ser na ponta do dedo. A boca tinha que ser na barriga. Você está sentado na mesa, você trazia e jogava. Meu avô tinha dessas coisas. Mas vocês acreditam que um dia ele falou um negócio que o princípio do que ele falou ficou na minha cabeça? Ele diz assim: tudo que Deus faz é de primeira qualidade e dura. Pode ver, o homem fez, acaba rápido. E eu fiquei prestando atenção. Então, peraí. Tudo que Deus faz dura muito. Sim, o homem faz, me dá o exemplo, porque o senhor está pensando em alguma coisa. E ele me deu o exemplo. Ele disse: olha o sapato, quem fez foi o homem. Quanto mais se usa o sapato, mais gasto ele fica. Olha o pé da gente, quanto mais se anda descalço, vira um casco, mas não estraga. E ele começou a mostrar que Deus faz coisas que duram, e que não devem ser trocadas por coisas fúteis. Meus irmãos, não andem descalço, no princípio não é esse. Mas há um princípio interessante na fala do meu avô. Às vezes nós trocamos as coisas que Deus sinaliza para nós, por aquelas coisas que nossos olhos conseguem ver. Quando a gente fica com as coisas que perduram, que são as coisas de Deus, nós conseguimos até driblar com mais facilidade as futilidades. Mas quando nós optamos por uma vida fútil, é incrível, irmãos, como a futilidade consegue tapar os nossos olhos para perceber aquilo que dura de verdade. Não acontece com a gente? É uma habilidade que a futilidade tem de tirar a gente do foco, do principal. Então uma pessoa pode sacrificar isso, sim. Só que, irmãos, eu quero chegar a um quarto e último destaque. E nesse quarto e último nós podemos resumir tudo numa verdade principal. É possível uma pessoa sacrificar a eternidade no presente momento. Jesus está falando sobre isso. É possível. Meus irmãos, nós nos libertaríamos de todo tipo de enganos se começássemos a olhar as coisas à luz da eternidade. Se nós conseguíssemos olhar as coisas à luz da eternidade, faríamos toda a diferença na vida. Uma vez, na aula de seminário, um professor, ele pediu para a gente escrever um folheto evangelístico. E o meu folheto evangelístico, ele foi baseado numa conversa que tive com um amigo pastor. Ele já pastor, eu ainda seminarista, ele recém-formado, mas a gente fez até uma disciplina juntos. Uma ideia dele me serviu como base para fazer o folheto. O folheto evangelístico, ele dizia o seguinte: que diferença fará daqui a 100 anos? E aí começamos o folheto evangelístico dizendo: que diferença fará daqui a 100 anos? Se você dormir num bom colchão de qualidade. Que diferença fará daqui a 100 anos se você comer as melhores refeições? Pai, começamos. E de fato, teríamos maior qualidade de vida se fizermos tudo certinho, e devemos fazer. Mas daqui a 100 anos, o que vai fazer diferença para a minha vida, que tenho 40, com 140 anos, irmãos, só tem uma coisa que vai fazer a diferença na minha vida: é se hoje
eu entreguei a minha vida a Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Isso vai fazer a diferença daqui a 100 anos. Os 100 anos foi utilizado para me fazer forçar-me para olhar a vida com óculos da eternidade. Porque quando eu penso como serei daqui a 100 anos, eu imagino, daqui a 100 anos eu acho que não estarei mais aqui. Acrescenta 100 anos à sua vida. Bom seria se estivéssemos aqui. Mas pela lógica, daqui a 100 anos, este auditório será outro. Se Jesus não voltar, estará outro pastor e todos aqui eu imagino que já estaremos cantando lá em cima. Porque daqui a 100 anos, isso não vai fazer diferença. Jesus quer chamar a gente a olhar um pouquinho nessa direção. De que adianta ganhar o mundo todo, se no final você perdeu a sua alma? Já viram aquela expressão? É como quem nada e morre na praia. Irmãos, a prova da eternidade é a prova de nos fazer ver a vida como Deus vê. E o jeito de ver a vida como Deus vê é a prova mais real de todas, para criarmos na nossa vida e no nosso coração o hábito das melhores escolhas. O chamamento de Jesus, ele é muito simples. Jesus começa, para chegar na pergunta do verso 36, começa uma lógica de argumentação desde o versículo 34, eu quero ler para vocês. Jesus começa dizendo assim: então, convocando a multidão juntamente aos seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Jesus começa a mostrar a ele que se perder por ele é ganho, mas se ganhar sem ele, aí é perda. Então Jesus começa a dizer a pergunta chave e crucial do verso 36. Então, diante disso tudo, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ganhe o mundo. Se você puder, ganhe o mundo inteiro. Só que não perca a sua alma, que aí não terá adiantado nada. Se ganhar tudo e perder a sua alma, significa que você teve um empenho, que você vai ser aplaudido pelos seus amigos, você vai ser aplaudido pela sua família, você vai ser aplaudido pelos que que te cercam, mas você terá tido um empenho inútil, porque no final de contas, de nada terá valido a pena ganhar o mundo inteiro. Você perdeu a sua alma. Eu quero perguntar a você, está ganhando o mundo? Não deu ainda, pastor. Mas vamos transformar no nosso mundo? Eu tento ganhar o meu mundo todo dia. Eu tento trabalhar direitinho, tento cuidar bem dos meus patrões, para que eles não me mandem embora rápido, que eu estou com muito tempo a gastar. Tento me empenhar, tento cumprir meus compromissos, tento dedicar-me ao máximo, tento de tudo. Mas de que adiantaria o pastor Eliudes ganhar a primeira igreja batista em Cabo Frio toda e perder a sua alma? Entende o que eu estou lendo na minha vida, no meu coração? De que adiantará para você tudo se perder a alma? Isso quer dizer que se eu tiver a minha alma salva, correr atrás de tudo valeu a pena. Aí sim, corra atrás, ganhe mesmo, faça melhor. Pastor, é errado querer ganhar mais? Claro que não. Honestamente, empenhando-se, é dever querer ser melhor profissional, e é bonito querer ganhar mais, não é pecado não, é bonito até, desde que você não faça do dinheiro seu rei, não é isso, mas crente é muito honesto, a gente quer ganhar mais, a gente quer avançar na vida, porque a gente quer ter uma vida melhor, isso não é errado não, isso é bonito e apreciável. Pastor, é errado eu querer estudar mais? Claro que não, ter mais conhecimento, pastor, não é, eu não estou metido não, está metido não, você está querendo fazer melhor e abranger as pessoas com aquilo que Deus está te dando a oportunidade de você angariar, conhecimento. Então não é errado não. Não é errado você querer se vestir bem, não é errado você querer estar bonito, não é errado falar bonito, não é errado querer ser uma boa pessoa, pelo contrário. Continue, lute por isso tudo, lute para ganhar isso tudo. Só cuidado, é esse o alerta, só cuidado com uma coisa, que não vai inutilizar as outras.
Porém, todas as outras podem utilizar esta. Só cuidado, para você não ganhar o mundo todo e perder a sua alma. E cuidado, porque como é que se perde a alma, pastor? Como é que se perde a vida? Essa alma, o fôlego da vida. Estou usando a imagem alma, mas é sentido, é a vida mesmo. É o ser por inteiro. Como é que se perde a vida? Como é que se perde a alma? A Bíblia responde. Se perde quando a gente não entrega a vida a Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Aí se perde. Se perde porque fez todas as escolhas, menos a principal. Não entregou a vida a Jesus, aí perde. Aí perdeu tudo. Porque não fez o mais importante da vida, que é se entregar a Jesus e a recebê-lo como Senhor e Salvador pessoal. E aceitar a Jesus, ou entregar-se a Jesus, pedir que Ele te receba, é muito importante. Primeiro porque é graça de Jesus, Ele nos aceita de volta quando a gente se entrega verdadeiramente. Teve um homem que quando um pastor fazia o apelo, ele não tinha as pernas. Aí diz a história que esse homem foi na frente, se arrastando, como quem arrastava numa coisa parecida com um skate, um tablado com rodinhas. Quando aquele homem chegou lá na frente, ele disse: pastor, Deus aceita um homem pela metade? Aí a clássica resposta que conhecemos, o pastor disse assim: Deus aceita um homem pela metade, que se entrega por inteiro, meu filho. Mas Deus não aceita um homem inteiro, que se entrega pela metade. Aí ele entendeu, aí se entregou a Jesus. Então entrega a Jesus essa confiança. Agora também é algo muito importante de pensar. A gente tende a pensar que a gente controla o nosso tempo. Só que ninguém garante o dia de amanhã. Eu espero amanhã estar muito bem, muito feliz, mas eu não sei. Eu quero ficar velhinho, não tenho pressa, amo o céu, vou para Ele, estou tão certo, que não preciso ter pressa, eu vou ficar lá a eternidade toda. Mas eu não sei quando irei para o céu, eu sei que vou. Porque mesmo que eu não consiga ganhar mais nada nesse mundo, eu já ganhei tudo, eu já entreguei minha vida a Jesus, eu já tenho Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal, eu já tenho minha alma salva, eu vou para o céu. É uma questão de fechar o olho aqui e estar com o olho aberto diante de Jesus. Eu creio, inclusive, que quando meus olhos forem se fechando, Jesus vai aparecer para mim. Pastor, como é que é isso? É o jeito que eu creio. É minha crença, essa é só minha. Pastor, explica isso. Não explico não, você pode crer também se você quiser. Eu creio que Jesus não vai me deixar. E que Ele diz que Ele está comigo todos os dias da minha vida, até a consumação. Então, se é até a consumação, até a hora que terminar aqui, nesse século presente. E eu creio que quando eu estiver fechando os olhos, Jesus vai falar assim: calma, é agora, vamos embora, eu vou te levar para casa. Aí eu vou. Mas porque minha alma já está salva, eu já estou com a alma salva. Pastor, que ousadia declarar isso, hein? Você é metido, hein, pastor? Não é porque eu sou metido, não. É porque eu sei o miserável pecador que eu sou. Mas eu sei que um dia eu disse: Jesus, esse aqui não vale nada, mas eu quero me entregar ao Senhor para a minha salvação. Aí Ele disse: então tá bom, já que você percebeu os seus pecados e entendeu que é perigoso viver sem mim, vem para cá, meu filho, eu te salvo, você vai ser uma nova criatura, e Deus mudou a minha vida.